Boa tarde, gente. Os opiliões são animais invertebrados da classe dos aracnídeos, podem ser encontrados em todo o mundo, mas diferente dos escorpiões, das aranhas e dos carrapatos, esses animais não produzem peçonha nem transmitem doenças. Então hoje mostrarei para vocês algumas curiosidades sobre os opiliões. Mas antes não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar. Agora vamos. Os opiliões são indivíduos do filo Arthropoda, subfilo Chelicerata e classe Arachnida. Existem aproximadamente 6.000 espécies no mundo e, no Brasil, aproximadamente 1.000. Estes artrópodes possuem o cefalotórax e abdômen fundidos em uma só estrutura, uma das diferenças básicas entre eles e as aranhas. 4 pares de longas pernas estão inseridos nesta região, sendo que o segundo par, mais alongado, tem função tátil, funcionando tal como antenas. Pata anteniforme. De hábito noturno, são muito comuns na região de Mata Atlântica. Neste ambiente, são alimento de anfíbios anuros, formigas, grilos, vespas e outras espécies de opilião. Uma forma de defesa contra estes consiste em liberar uma substância amarelada mal cheirosa a fim de repelir estes animais. Podem, também, soltar uma de suas pernas a fim de escaparem ou distraírem seus predadores nas regiões tropicais, especialmente na América do Sul, onde a opiliofauna é composta principalmente de espécies robustas e de pernas curtas. Os nomes comuns estão normalmente relacionados com o mau cheiro liberado pela glândula odorífera localizada nas margens anterior do corpo, uma morfologia única, característica da ordem. No Brasil, nomes como budum, aranha-bode, aranha fedorenta, aranha-alho e frade fedorento estão todos relacionados com o forte cheiro azedo secretado pela grande família Agonileptidae, família mais comum no país. Autotomia de pernas, ou se fingirem de mortos, tanatose, que ataque com nós palpos ou espinhos, localizados em suas pernas e beliscadas com o auxílio das quelíceras, podem ser ações úteis para lidar com o adversário, tanto para evitar ser refeição quanto para capturar pequenos invertebrados, para a nutrição. Podem, também, se alimentar de seiva vegetal ou de seres vivos em decomposição. Geralmente a digestão é extracorpórea, secretando enzimas digestivas no alimento para, depois, ingerir. Assim como outros de sua classe, o opilião respira com auxílio de traqueia, e os túbulos de Malpighi auxiliam na excreção. Esta é lançada para o meio externo via glândulas cuxais. Quanto à reprodução, são animais dioicos. A fecundação é interna e machos possuem órgão de cópula. Algumas espécies, como a borgulha e a mata, depositam seus ovos em bromélias, promovendo segurança contra predadores e umidade necessária. Pedras e folhas próximas às margens de eriáceos podem, também, ser ninho de espécies como Acutisoma proximum. De uma forma geral, pai ou mãe cuidam dos ovos por tempo integral, podendo, inclusive, passar até o mês sobre eles, deixando de lado até mesmo a alimentação. Há pelo menos 6 espécies nas quais o macho é o protetor da ninhada. O tegumento é revestido por uma cutícula de 2 camadas. Esta camada cuticular é altamente plástica, com grandes mudanças dentro do grupo, sendo utilizada até com função estridulatória. Também existem glândulas adesivas que permitem a camuflagem por adesão de partículas de solo. Por fim, existem órgãos especializados em recepção de sinais mecânicos, como os órgãos liriformes, que são mais sensíveis a vibrações que passem pelas pernas, facilitando a recepção de sinais mecânicos advindos do solo. Os 6 pares de apêndices, como em todos os aracnídeos, são prossomáticos. Os opiliões possuem um par de quelíceras com 3 segmentos e pedipalpos com 6 segmentos, coxa, trocânter, fêmur, patela, tíbia e tarso. Os pedipalpos primariamente são órgãos sensoriais, porém em laneadores estes são raptoriais, com robustos espinhos, para agarrar e despedaçar o alimento. Os 4 pares de apêndices ambulatoriais podem ser bastante alongados e possuem 7 segmentos, coxa, trocânter, fêmur, patela, tíbia, metatarso e tarso. O segundo par costuma ser mais alongado e com maior segmentação tarsal que os demais, e é usado para funções sensoriais, e não para locomoção, como se fosse uma antena,
Por isso é chamada de perna anteniforme. Os opiliões foram os primeiros, e um dos únicos grupos dentro de aracnida, a apresentarem aparato genital para transferência direta do esperma, pênis nos machos e ovipositor nas fêmeas. A caracterização do pênis é indispensável para a determinação específica dentro dos opiliões, já que diferentes grandes grupos apresentam estrutura incrivelmente diferente, principalmente dentro da categoria de família e relacionado à musculatura, divididos em pênis com 3 músculos e garras de fixação, cephalmi, 2 músculos, 1 músculo ou sem músculo algum. O aparelho genital se divide em porção mesodérmica, gônadas, canais efletores, vesícula seminal, órgão propulsor e ectodérmica. O modo de transferência de sêmen difere entre os grupos. O canal seminal se estende através do tronco e glande. E a musculatura do tubo do tronco não tem relação com a expulsão de esperma. Esta é efetuada por um órgão propulsor no útero interno. Todas as modalidades de glande, sob o que foram agrupadas estruturas heterogêneas, aumentam basicamente o movimento da posição distal do pênis. Elas servem evidentemente para introduzir a abertura do duto ejaculatório o mais exatamente possível no ovipositor ou nos receptáculos seminais, onde o esperma é depositado. Dentre os animais da aracnofauna subterrânea brasileira, há aproximadamente menos 15 espécies de opiliões, que possuem diversas adaptações morfológicas e fisiológicas a ambientes escuros e de caverna. Sua adaptação morfológica mais evidente relacionada às estruturas sensoriais é o alongamento dos apêndices, nos quais pode haver um aumento do número de órgãos sensíveis a estímulos químicos mecânicos. Eles tateiam tanto o substrato quanto as presas, para identificarem e se localizarem em espacial, reprodutível e de alimentação. Munidos de tais estruturas, os animais podem detectar o alimento mais rapidamente e a uma maior distância, gastando menos energia. Em opiliões há casos de redução ou perda de olhos. Uma exceção nesse caso são opiliões Megalopsalis sp e India sp, que apresentam olhos grandes capazes de detectar larvas bioluminescentes de dípteros. Por meio de observações e experimentos comportamentais, nota-se que espécies de caverna tipicamente utilizam pistas e sinais químicos mecânicos para se comunicar com o sexo oposto e encontrar alimento. Opiliões respiram através de um grande sistema traqueal que se abre para a atmosfera através de um par de espiráculos localizados no opistosoma, posteriores às coxas do último par de pernas. Esse sistema respiratório pode ser classificado como um pulmão traqueal até que haja investigações mais profundas. As traqueias são semelhantes à de insetos. Os espiráculos apresentam uma variedade de formas em diferentes grupos. Eles podem estar expostos ou ocultos e a abertura pode ter uma variedade de formas. A abertura é normalmente guardada por espinhos ou projeções cuticulares que formam uma grade ou rede, que pode ser muito ornamentada. Estes atuam provavelmente como filtros, excluindo partículas e parasitas. Os opiliões habitam quase todas as regiões zoogeográficas e são comuns tanto nos trópicos como nas zonas temperadas. Não são encontrados apenas em florestas, mas também em regiões mais secas como o Cerrado brasileiro e mais úmidas, como a região sul do Brasil, tendo como exemplo a cidade de Curitiba PR, onde são encontrados em grande quantidade, além da savana venezuelana e o chaco argentino-boliviano. Existem opiliões que vivem em grandes altitudes nos Andes e no Himalaia. E a maioria vivem em ambientes úmidos, habitando locais escuros, debaixo de pedras e troncos, e podem viver também no estrato arbóreo, debaixo do foliço, musgos e matéria orgânica em decomposição e em cavernas ou abrigos semelhantes. Os opiliões são predadores e se alimentam de pequenos invertebrados, incluindo outros opiliões, vivos ou mortos. Outros são saprófagos. Também existem os que sugam sucos vegetais. A maioria das espécies é onívora. Eles manipulam os alimentos com o auxílio dos pedipalpos e quelíceras. Ao contrário da maioria dos aracnídeos, como as aranhas e os escorpiões, que só conseguem ingerir líquidos, os opiliões são capazes de ingerir partes sólidas, sem a necessidade de dissolver antes o alimento. Geralmente as fêmeas se alimentam com maior frequência quando estão em época de deposição dos ovos. Defesas primárias são aquelas que se manifestam mesmo na ausência de predadores,
enquanto as secundárias são desencadeadas como resposta a um ataque, podendo ela ser química, substâncias alérgicas, poreis, ou física, garras, espinhos. Há ainda defesas comportamentais, isto é, atitudes adotadas pela presa que confundem ou afugentam o predador, dificultando a visualização da presa ou simplesmente sua fuga. Diversos tipos de mecanismos de defesa são encontrados entre os opiliões, dentre eles um par de glândulas exócrinas localizadas nas margens laterofrontais do prosoma, que secretaram substâncias repugnatórias, podendo elas ser benzoquinonas, fenóis, cetonas, álcoois e terpenoides. Os compostos possuem cheiro forte e às vezes desagradável, podendo causar irritação ou, até mesmo, efeito letal em alguns predadores. Há também a presença de espinhos e comportamento de tanatose. A defesa comportamental mais frequentemente utilizada por opiliões da subordem Eupinoi é a autotomia de pernas, definida como a separação voluntária de um apêndice locomotor para evitar um dano maior durante o ataque. Quando o opilião tem uma perna atacada, ele autotomiza sem extravasamento de hemolinfa. A perna mantém o movimento rítmico por um tempo, possivelmente distraindo o predador e permitindo a fuga do opilião. É importante salientar que a perna perdida não se regenera. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e tchau.